Oi, gente. Aqui estou eu de novo para conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho. E hoje eu quero tratar de um tema que podemos chamar de a angústia humana. Os psicólogos, os psiquiatras falam muito dessa angústia. Eu quero te convidar a pensar um pouquinho rapidamente, portanto não tão profundamente, sobre essa questão da angústia humana, essa angústia que vem da questão da existência humana, essa angústia que brota quando o ser humano toma consciência das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, a angústia, ela tem origem sempre que o ser humano tem que lidar com a questão da sua finitude, sempre que o ser humano tem que lidar com a questão da morte, a questão do envelhecimento, a questão do sofrimento, Quando nós paramos e temos que lidar com isso, pensar nisso, nós tendemos a ficar angustiados. E em algumas pessoas essa angústia é tão grande, que essas pessoas às vezes se deprimem. Há também relatos de crianças em depressão porque tiveram que lidar com a questão da morte, a questão do sofrimento, a questão da dor, e elas acabam também muitas vezes se deprimindo. E essa questão é uma questão séria, Martin Heidegger, um filósofo, também falou sobre isso. E ele falou que o homem é um ser para a morte. O homem é um ser para a morte. E essas questões que parecem ser tão simples, para alguns, elas nos angustiam, nos fazem sofrer e muitas vezes nos induzem à depressão, Quando pensamos, por exemplo, sobre a questão, as questões que surgem quando temos que lidar com a dor, quando temos que lidar com a injustiça, quando temos que lidar com a maldade humana, com a corrupção humana, Aqui no Brasil mesmo, muita gente está angustiado quando olha para essa questão política, por exemplo, e não vê solução, E muitos se deprimem quando olham e não veem soluções humanas, para lidar com essa questão do sofrimento humano. E muitos adoecem, muitos se deprimem e têm que lidar com essa questão, do sofrimento. Os psiquiatras, falando sobre a depressão infantil, a depressão em crianças, também falam que a criança precisa aprender a lidar com esse fato. E outro dia eu estava ouvindo um psiquiatra falando sobre isso, e ele falou sobre a importância da criança ter os seus amigos imaginários para resolver o problema da angústia. Eu fiquei pensando nisso, que ela tem que ter as fadas, os amigos imaginários, os seus bichinhos de pelúcia, que se tornam amigos. E a criança então começa a atribuir poderes a esses bichinhos inanimados, esses bichinhos de pelúcia, começa a atribuir poder salvador, que esses bichinhos vão se tornar os seus protetores, Isso a gente chama de fetichismo, Você atribuir poder a objetos inanimados, como os bichinhos de pelúcia, a fada, a fadinha que fica lá, que a mãe comprou e fica lá no quarto, e assim por diante, E eu fiquei pensando sobre isso, Esses meios tão frágeis para resolver o problema da angústia da criança, esses meios tão frágeis para resolver o problema da angústia humana, Ao passo que as pessoas não creem no Evangelho, aos passos que nós temos uma tendência a duvidar do Evangelho. Nós estamos aí saindo da Semana Santa, E acabamos de celebrar a paixão e a ressurreição de Jesus, a Páscoa, Ainda podemos ouvir o eco dos louvores, dos cânticos de gratidão da igreja,
celebrando a Semana Santa, e eu creio que nessa verdade da Semana Santa, a gente tem esperança para lidar com a angústia. A gente tem remédio, tem solução para lidar com essa angústia humana, né? E eu queria então, nessa devocional de hoje, propor que nós usemos os recursos do Evangelho. Quem sabe, se você está angustiado, está deprimido, está triste, tendo que lidar com a questão do sofrimento humano, da finitude, da dor, das perdas, do luto, né? Eu quero desafiar você a usar os recursos do Evangelho. Esse Jesus maravilhoso, a sua vida, o seu tempo conosco, a sua morte, a sua vitória contra a morte lá na cruz, lá no Calvário, a sua ressurreição. Essas coisas, esses fatos todos podem trazer consolo e podem trazer para nós esperança. Né? Somos desafiados a crer no Evangelho, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dedica todo o capítulo 15 para falar da ressurreição de Jesus e da importância da ressurreição de Jesus para o crente. A importância da ressurreição de Jesus para nós, para resolvermos o problema da morte e para crermos na ressurreição e crermos que nós somos eternos e que Deus quer nos dar a vida eterna. Paulo fala lá da importância da ressurreição de Cristo e que a ressurreição de Cristo é a vitória de Cristo contra a morte, mas é também a nossa vitória contra a angústia, contra a dor, contra o medo, contra esses sofrimentos todos que nós acabamos de falar aqui, né? E eu queria terminar, então, rapidamente recordando alguns versículos bíblicos que podem ser remédio para nós ao lidarmos com a nossa angústia. E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz assim, no versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus já teve vitória. E a morte dele já foi destruída, ele já vive eternamente, e nós cremos que a nossa morte será destruída por ele e pelo poder da sua ressurreição. Ele ainda nos diz no versículo 57 do capítulo 15, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você observar o contexto aqui do versículo 57, Paulo está falando da morte, do poder da morte sobre nós. E ele fala que em Jesus Deus nos dá a vitória contra a morte. E agora nós temos a esperança, a certeza da vida eterna. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, né, no versículo 17, nós lemos assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se alguém crê em Jesus, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus nos fez pessoas novas através de Cristo, ao crermos em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, que Ele morreu em nosso lugar para nos trazer perdão, para nos reconciliar com o Pai, nos reconectar com o Pai, para nos tirar das trevas para a luz, nos trazer para mais perto do Senhor. Quando nós cremos nisso, nós somos nova criatura, e as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. É tudo novo daqui para frente. E nós podemos então vencer essa angústia, este medo da morte, este medo de não significarmos muita coisa, esse medo da insignificância. Nós vencemos quando nós cremos em Jesus, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente. Pelo contrário, tenha a vida eterna, né? Tenha a vida eterna. E esse é o desafio para você. Esse é o desafio para todos nós. A gente às vezes crê em tanta coisa, acredita em tanta conversa e às vezes em coisas absurdas. Por que não crermos no Evangelho?
esse evangelho que traz esperança, esse evangelho que traz vida, esse evangelho que abençoa a nossa vida, né? Só Jesus, só o evangelho pode nos livrar dessa angústia, essa angústia que vem por causa da nossa finitude, por causa da nossa dor, por causa do nosso sofrimento. Em Cristo nós temos esperança de vitória. Um forte abraço. Abraça o Senhor Jesus. Viva para Jesus. Ande com Jesus e você vai experimentar a certeza dessa vida eterna. Um forte abraço e até mais.